Boa tarde, queridos e queridas. Perceberam a mudança? Tudo por vocês, ok? Estou aqui investindo, além de eu ter gostado muito de ter feito durante as 2 semanas, eu resolvi comprar um microfone melhor. Olha que microfone bonito, todo colorido. E a única coisa que não está diferente aqui sou eu. Mas nós vamos continuar com as leituras diárias, ok? Da mesma forma, bem natural, sem edição. O que for dito aqui é o que foi dito, ok? E para ser bem semelhante ao que a gente faz em casa. Quero estimular você a fazer essa leitura diária para você ter o seu momento com Deus, mediante a palavra de Deus, da mesma forma. Estarei gravando os vídeos com os textos disponibilizados pelo autor da lição, textos que falam do assunto, né? Textos que abrangem todo o conteúdo da lição. Isso já vai fazer com que a gente já tenha mais de meio caminho andado com o entendimento dessa lição, ok? Então vamos lá. Depois vocês dizem se vocês gostaram, se o áudio ficou bom, e me dá esse feedback aí para eu saber o que eu preciso melhorar, se ficou bom, se tá legal, ok? Vou continuar colocando no YouTube, até mesmo porque se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, façam isso, tá? Isso é uma forma de propagar a palavra de Deus. Eu também estou pensando em colocar no YouTube exatamente para poder compartilhar com as pessoas. Muita gente gosta de assistir coisas sobre a EBD, sobre a nossa lição da EBD, né? Até professores também gostam de ver uma explanação para eles poderem juntar com o seu entendimento também e trazer uma boa aula, ok? Então, nós estamos na lição 3, que vai ser do domingo, dia 20 de abril, né? Próximo domingo, hoje é segunda-feira, e o tema da nossa lição é a verdadeira adoração. Esse trimestre ele está fantástico porque ele fala de coisas extremamente importantes para a vida em Cristo Jesus, ok? Para conhecer Cristo Jesus, o novo nascimento, e agora vamos falar de adoração, a verdadeira adoração, que tem tudo a ver com o que nós aprendemos antes, ok? E o nosso texto áureo é: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse texto está lá em João 4, versículo 24. Essa lição todo esse trimestre, ele fala sobre a carta do apóstolo João, o livro de João. Então, ele fica todo ali, todo dentro de João, de toda a visão que João teve. João foi um discípulo muito próximo a Jesus, foi um discípulo que ele foi muito influenciado, ele recebeu muito de Jesus, porque ele, segundo os estudos, segundo o conhecimento que se tem, ele era o mais novo. Então, é fácil entender que ele ficava mais próximo de Jesus, porque ele era o mais novo. Jesus era a figura paterna, ok? Então ele recebeu muito de Jesus, por isso que ele é conhecido também como discípulo do amor, aquele que encostava a cabeça, né, no ombro, no peito de Jesus. Ele era muito próximo a Jesus, então ele tem muito conteúdo. E eu acho que não é à toa que ficou com ele essa parte de deixar bem claro para nós a divindade, né, a parte divina do Senhor, e também a parte humana, porque ele encostou a cabeça no peito de Jesus. Então ele teve um contato muito grande com a parte homem, a parte humana de Jesus, né? Recebendo o carinho, o abraço, o cuidado do homem Jesus, mas ele também viveu, presenciou e sentiu, né? Não só enquanto Jesus estava com ele, mas depois que Jesus ascendeu aos céus e ele já idoso, né? já bem maduro, velho, vamos dizer assim, né? Ele foi usado e levado, e Deus o mostrou coisas inefáveis que ele escreveu que podia. Teve coisas que Deus não permitiu,
mas a grande maioria das coisas que Deus mostrou para ele era para que fosse falada para nós. O livro de Apocalipse foi João que escreveu. João tem o livro de João e nós temos, né, mais 3 cartas de João, ok? No Novo Testamento. Então, João é de grande importância e não é à toa que todo esse trimestre rico, muito rico em informação, ele vai ser muito abençoador para mim e para a sua vida e para quem assistir e estudar essa lição, ok? Então, a verdade prática é: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele, ok? Então, hoje você de repente vai ter um entendimento diferente de adoração, porque é muito comum as pessoas acharem ou entenderem que adoração é cantar, é louvar, né? É aquele momento nos cultos onde você coloca tem a parte do louvor, da ministração dos louvores, e aquilo para as pessoas é adoração. Mas não. Nosso textuário deixa isso claro, né? Que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se você voltar um pouquinho na lição anterior, né? Nós precisamos nascer do Espírito. Nós precisamos nascer de novo, ok? Então, quando aqui está dizendo, quando o apóstolo João disse que nós precisamos adorar a Deus e que Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, é porque Ele é espírito. E nós, para conseguirmos ou podermos adorá-lo em espírito, a gente precisa ter nascido de novo. Sim, o que eu estou querendo dizer com isso? É que se você não nasceu de novo, se você não está nascendo de novo nesse processo que é diário, é um processo constante, ok? Eu acredito que você só vai nascer de novo, né? 100% nascido de novo, quando você estiver na glória com o Pai. Esse período todo aqui é uma gestação. É todo um processo, assim como o embrião de uma única célula, ele vai se multiplicando e o Senhor te conhece enquanto você ainda não tem forma, mas Ele vai te dando forma mediante a palavra dEle, mediante a presença dEle na tua vida, do Espírito Santo que nos conduz, e isso é uma gestação, meu irmão. A gente vai dia após dia, da mesma forma que quando acordamos pela manhã, é o Senhor nos dando uma nova chance pela sua misericórdia, porque a palavra também diz que são as misericórdias do Senhor o motivo de não sermos consumidos, porque nós somos de semente corruptível, ou seja, nós nem merecíamos estar vivos, ok? E respirando. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele aplacou, né, a sua ira diante do pecado, que é algo que Ele abomina, e Ele prometeu a salvação. Na primeira lição nós vimos que Ele veio em carne, né, com a verdade, com a palavra. Na segunda lição a gente viu que nós precisamos nascer de novo em espírito, e agora nós estamos vendo que a verdadeira adoração é em espírito. Então é um processo. Eu só posso adorar, e a Bíblia está dizendo, pode parecer forte, mas não é. A verdadeira adoração é em espírito, é uma vida nova em Cristo Jesus, ok? Então, uma outra coisa, a adoração não é louvar, cantar ou fazer qualquer coisa. Isso também é, né? Mas a verdadeira adoração não é cantar e louvar na igreja, ok? A verdadeira adoração é uma vida de renúncia ao pecado e uma vida de entrega a Deus, porque Ele disse: me ame acima de todas as coisas, ok? E como só pelo Espírito, como o apóstolo Paulo nos ensinou, que a gente só vai poder entender e discernir as coisas espirituais pelo Espírito, nós só vamos poder adorar e conseguir adorar a Deus da forma que Ele quer, da forma que tem que ser, se a gente nascer de novo, ok? Se a gente tiver nascido de novo. Então, vamos para a lição da segunda-feira, ok? Ela está lá são dois textos que ele passou. O tema que ele deu para hoje é a singularidade da adoração autêntica.
Vocês lembram do trimestre passado que a gente falou muito de autenticidade, de que nós precisamos estar na fonte, ser nascido da fonte para ser autêntico, né? Que a gente precisa ser verdadeiro, né? Então, o tema que ele deu é esse, a singularidade da adoração autêntica, ok? O primeiro texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Vou ler para vocês, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Ok, interessante. O que ele está querendo dizer? O serviço, né? O entregar a vida no serviço do reino e em prol do próximo, né? Porque fruto é para o outro comer. Então, ame ao teu próximo, né? Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Maior é o que serve. Olha só como é que a Bíblia faz. Tudo se encaixa, tudo é perfeito. E ele disse aqui, ó, todo o serviço que vocês estão prestando, né, no reino de Deus, ele não só está fazendo bem para pessoas, mas está fazendo com que essas pessoas, através da sua vida, do seu compromisso, da sua adoração verdadeira, que é o amor ao próximo, o serviço de quem é nascido em Cristo e produz os frutos de quem é nascido do Espírito, ele vai render adoração a Deus. Ele vai fazer com que as pessoas falem, meu Deus, graças a Deus, glória a Deus pela vida daquela pessoa, glória a Deus pela vida do fulano, do ciclano, porque se não fosse ele, eu não teria conseguido. Ou seja, as pessoas vão conseguir ver Deus a você, você vai conseguir externar Deus, né, através das evidências, que é impossível você não ter se você tiver nascido do Espírito, porque os frutos do Espírito você vai praticar, ok? Por amor, porque a gente só faz esse tipo de coisa por amor. Nós já aprendemos também que amor é um movimento na direção, é uma honra, né? É prazeroso amar e é prazeroso cumprir os mandamentos. Eles não vão ser mais tão pesarosos quanto era quando a gente ainda estava no pecado vivendo pela carne, ok? Então, nascer do Espírito vai gerar os frutos, né? E nós vamos estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Agora entra a palavra verdade, que tem que ser em espírito e em verdade. Por que em verdade? O que seria em verdade? Em verdade seria porque eu estou sendo verdadeiro? Porque eu estou fazendo mesmo ali? Não, eu quero fazer mesmo. Não, é verdade, eu não estou fazendo porque eu estou sendo obrigado, eu estou fazendo porque eu quero. O entendimento é um pouco mais profundo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós adoramos a Deus como Ele quer, que é em espírito e em verdade, é em Cristo. É nascidos de novo em Cristo Jesus, né? Só assim nós podemos nos achegar ao Pai. E em verdade é palavra, é da forma que tem que ser, é em Cristo que é a verdade. Porque no mundo a gente vive um engano. A gente vive tudo que é mentira e é engano. É o que não vai dar em nada, é o que não vai resolver nada e é o que faz com que você não seja nada, né? Porque a palavra diz que era melhor a gente não ter nem nascido se a gente não conhecer a Deus. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade é nascido de novo, como nós vimos na lição passada, e em Cristo, sem engano, sem erro, ok? Fazendo tudo conforme a vontade de Deus, assim como na oração do Pai Nosso o Senhor deixou bem claro, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, entendeu? E é verdade, não é sendo enganado, ok? Porque o Espírito Santo não nos deixa enganar. Então, se você é nascido do Espírito, o Espírito de Deus habita em você, você não vai ser enganado e você vai conseguir, vai poder adorar o seu Deus em espírito e em verdade. Tem mais um texto aqui que o autor deu. E está lá em Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, são 2 versículos. Primeiro o 7 e depois o 30. Vamos para o 7 primeiro. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens. Aqui ele está falando de Jesus. A gente já falou sobre isso. Ser servo. O próprio Deus não usou o seu poder de Deus, ele não usurpou, como em outras traduções diz, ser igual a Deus. Ele se fez homem para viver e sentir e fazer como nós precisamos fazer, também para deixar como exemplo. E ele serviu e foi o que mais serviu, ok? Porque ele é o maior, e a Bíblia fala, maior é o que serve. Não tem ninguém mais, não tem ninguém que serviu mais do que o próprio Jesus entregando a sua própria vida para nos salvar, ok? Isso é adoração. Serviço com amor ao próximo, ok? Para conduzir as pessoas, os outros, o próximo, o ser humano, à salvação, ok? A vida, para a gente poder resgatá-los da morte para a vida. Vamos lá para o outro versículo que está no 30, mesmo capítulo 2, versículo 30. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Aqui, Paulo escreveu essa carta aos crentes da cidade de Filipe, pedindo para que eles recebessem Epafrodito, o nomezinho dele é difícil mesmo, Epafrodito, que era uma das pessoas, um dos jovens, como Timóteo, que ajudou muito a Paulo. Quando ninguém quis ajudar, ele arriscou até a própria vida para conseguir ajudar Paulo. E isso é o que, meu irmão? Isso é serviço em espírito e em verdade, porque ninguém arrisca a vida por Cristo se não tiver nascido de novo. Concordam comigo? Então ele, por Cristo, ele ajudou um servo de Cristo para que o evangelho fosse propagado, arriscando a própria vida. E Paulo escreveu aos crentes da cidade de Filipe, aos filipenses, ajudem ele, recebam ele, né? Cuidem dele, porque ele me ajudou quando nenhum de vocês podia me ajudar. Tem um abençoado fazendo barulho aqui. E é serviço, é amor à causa, é amor ao reino, ok? É amor às almas, às pessoas que precisam ser resgatadas da morte para a vida e nascerem em espírito e em verdade como nós, ok? Então, que a gente possa, sim, adorar a Deus como Ele quer, como tem que ser, em espírito e em verdade. E para isso precisamos nascer de novo, ok? E vivermos segundo a palavra, espírito e verdade, ok? Hoje eu consegui fazer com 17 minutos. É muito difícil falar de um tema tão abrangente, tão rico e tão gratificante de falar e de ouvir em pouco tempo. Mas eu creio que 17 minutos é possível você, em algum momento do seu dia, você escutar e ler a palavra de Deus comigo, ler a sua lição, para quando chegar domingo você já está com ela todinha na cabeça e a gente conseguir ainda mais acrescentar alguma coisa. E que seja a voz de Deus e que seja a voz do Espírito Santo, porque se não for, nós não teremos efeito nenhum na nossa vida, ok? Que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa estar nos abençoando essa semana inteira, neste dia, e que a sua graça e a sua misericórdia possam nos conduzir ainda mais no conhecimento dEle. Amém? Adoremos a Deus em espírito e em verdade. Fica com Deus. Deus te abençoe.